Bom dia, eu sou Carlos Lazzarin e aqui comigo ao meu lado para esse episódio do Minuto Condominial, o Fernando Síndico ou Síndico Fernando. Não chegamos a uma conclusão ainda, viu, Alex? Depois do centésimo episódio, nós vamos abrir Faz uma uma enquete. enquete e vamos ver qual será o nome do nosso co-host, Fernando Síndico. Ou sugestões, né? Sugestões. E hoje, um assunto muito interessante do dia a dia do condomínio, o que impacta diretamente na questão financeira e no bolso do condômino e também da operação do síndico. Não é, Fernanda? É isso, é falar de água, né? De leitura, onde impacta, vazamento. E nós vamos falar com o Alex sobre isso hoje, né, Alex? E hoje aqui conosco para falar sobre esse tema, o Alex da Messentec. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês. Tenho certeza que as informações aqui passadas vão ser muito produtivas e de grande valia para cada um. Muito legal, Alex. E antes de iniciar esse bate-papo, Fernando, apresente os nossos patrocinadores. Pode rodar, Davi. A SAF Consultoria, né? Você que é uma consultoria financeira, uma auditoria aí, ou conselhos financeiros, né? Uma consultoria completa. Falar com o Rogério lá na SAF. Que tá devendo aqui Ele marca todos e desmarca todos. Mas o Rogério é um cara muito ocupado e a gente vai conseguir, sim, uma hora nos nossos horários. Mas vai ser bom, né? Vai ser bom aqui. A In-House, gestão de condomínio, que no sábado inaugura sua nova sede lá, desde a primeira administradora a fundar uma administradora em São Carlos, a primeira mulher, né, a fundar uma administradora em São Carlos, e isso é motivo de muito orgulho, né? E a In-House no sábado inaugura sua nova sede lá, todos estão convidados, né, Alex? Com certeza. Para ir estar lá e prestigiar, a gente meio que começou as empresas juntos. Legal. E vamos que vamos. A Vox to You, nosso amigo Jefferson. Muito bem. Falando em Days, a Days está fazendo lá o curso. Hoje e tá, rapaz. Ontem na Assembleia, precisa de ver ela botando em prática tudo que ela aprendeu. Eu falei, gente, ela tá fazendo oratória, vocês estão enrolados. Vai. E foi muito bem. E o Jefferson, né, com a sua equipe toda lá, transformando as pessoas na sua comunicação. Comunicação fecha negócio, comunicação fecha emprego, comunicação fecha amizades. E resolve problemas. E do outro lado, se você não sabe se comunicar, você acaba, né, trazendo grandes prejuízos para você mesmo, você não querer. Então, gente, você quer mudar não só de oratória, mas comportamento, né, Carlos? Comportamento, você fez, né? quer crescer na carreira, porque às vezes não basta você ter um conhecimento nível superior, uma formação, mas a sua postura, a sua comunicação fala muito sobre você e pode te levar a locais e lugares jamais imaginados. Então, a comunicação é essencial, não para profissionais, mas para a vida. Uma comunicação, você resolve as questões no seu casamento, com seu filho, profissionalmente, também questões externas. Comunicação assertiva. Assertiva, claro. Vamos para o próximo aí, tem mais alguém? A Claron, iluminação. Agora a Claron, ela tem um setor inteiramente para condomínios, né? Gente, não vão... Tem uns amigos meus aí que ficam chateados. Não coloca luz verde na frente do condomínio, não. Parece aqueles postos de estrada, né? Tem a luz certa, né? Para colocar certinho aqui, ó, no podcast tem a luz certa, no condomínio tem a luz certa, no seu quarto tem a luz certa, no consultório tem a luz certa. Então, o maior especialista na área aí é a Claron, que é de São Carlos. Sim, né? Empresa São Carlos. Empresa São Carlense. E a Messentec, do nosso amigo Alex, que foi desenvolvida na USP por alguns estudantes, né? Foi de lá que surgiu, depois o Alex vai contar um pouco da história. O Alex veio depois adquirir através dos cientistas lá, né? Que a Messentec, e progrediu, trocou o logotipo, colocou sua cara e agora está desenvolvendo novos projetos com IA, inclusive nós vamos perguntar isso para o Alex. E quem quiser uma leitura eficiente, controle de gastos, vazamentos, então tudo isso com o relatório da Messentec você consegue ter mais clareza e você informar seu condômino, ó, seu consumo está alto, a foto está aqui, com foto a gente com o decorrer vamos explicar melhor aí, mas quem quiser, Alex, a Messentec, depois você fala o telefone certinho para a gente deixar aí. E para você, síndico e síndica que nos acompanha, administrador, gestor de condomínios, que tem aquele impacto forte no consumo de água, aqueles valores que às vezes a companhia de saneamento, fornecimento de água
usa um fator multiplicador que leva bastante a conta. Então temos aqui hoje o Alex. Muito prazer, Alex. Seja bem... Muito prazer, não. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, muito bem-vindo. E realmente estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente Amigos de longas agradece. datas já. Eu fiquei sabendo que Eu conheço o Carlos há muito tempo. então, não sabia que você conhecia o Carlos. Em Você vê, 2019, a lá gente fala que São Carlos é muito pequeno, né? Realmente é. Mas eu vejo, com o passar de tempo e com as coisas que a gente relaciona aqui, a gente tem uma boa movimentação de amigos, né? Infelizmente, alguns ficam no caminho, outros nos traem, e novos vêm também, mas os verdadeiros vão ficando aí, e gente que sempre batalhou para vencer. Vem para somar. É isso. Alex, apresenta um pouco a Messentech, um pouco o que você faz. E a gente, o roteiro aqui, como diz o Nômade Raiz, roubei da ideia dele, o roteiro Não se tem cria. roteiro, né? O roteiro vai se criar. Vou te contar que o Alex era comissário de aviação, vamos de ver. bordo, né? Comissário de bordo, que fala. Vamos lá, Alex. Conta um pouco da história, Alex. Como que você começou na sua vida? Como você passou de comissário para empresário na empresa? Hoje você tem com a sua esposa a clínica também, né? Sim. Com a Giovana também lá. E como funciona isso? Fala para nós. Conta um pouco realmente, da sua história. Eu nunca fui uma pessoa muito parada, digamos assim. Então, eu sempre gostei de ver oportunidades. E eu, como disse, eu era comissário de bordo. Minha esposa fazia parte do conselho, na época lá do Do condomínio. Monte Parque, é isso do mesmo. Monte Parque. E como ela já fazia parte do conselho, ela participou de todo o processo de individualização, ela então entendeu tudo. E tinha os ex-proprietários que tinham feito toda a parte de empresa e tal. E moravam lá Moravam também. lá, constituíram a empresa, começaram a fazer. Foi o primeiro contrato deles, inclusive, foi no Monte Parque. E depois de algum tempo, pouco tempo depois, na verdade, eles queriam morar fora e ofereceram para minha esposa, como ela já estava muito por dentro de tudo, ofereceram para ela a oportunidade de comprar a empresa. Minha esposa, como sempre foi muito para frente nessa parte, simplesmente falou: ó, compramos uma empresa. Eu, como assim? Eu tinha acabado de sair da TAM na época. Falei, como assim você comprou uma empresa? Falei, comprei uma empresa. Falei, mas o que faz? Leitura de água. Eu, como assim? Leitura de água, individualização? Eu não sabia nada. Falei, vou atrás. Aí fui para São Paulo, conheci a empresa que fornece os hidrômetros pra gente Hidrometer, hoje. né? Hidrometer. E isso já tem 10 anos. Mas foi ontem por 10 anos. 10 anos se passaram. E é legal, né? A gente falar das nossas esposas, o quanto elas. Às vezes a gente acha que é uma enrascada, mas é a Renata. Renata, um beijo pra você também. E quanto elas nos encorajam, né? Ou então vai empurrando pra frente, né? Exatamente. A gente sempre fala, a mulher consegue edificar o lar muito bem também, né? A mulher Sim, sabe, com certeza. Com ela certeza. sabe nos prover pra frente, né? Alex, e para nós aqui, para os nossos síndicos que nos acompanham, provavelmente muitos deles devem ter problema com leitura e individualização de água. Sim. Como que a Messentech atua? Como que é o projeto para atuar, a ideia por trás, para a gente trazer uma clareza aqui? Hoje a gente tem um sistema bem robusto já na parte de identificação de problemas, de digitação, conferência, relatórios, né, que abrange toda a parte de... Por isso que a gente faz realmente, eu falo que é uma gestão de consumo, porque não é somente uma leitura, porque leitura... Qualquer um faria, vai lá, sim, anota sim. num papelzinho de pão e faz a leitura, né? Mas realmente a gente tem uma gestão do consumo, né? Quando é tirada a foto, já sobe para as nuvens, cai no nosso sistema e começa a digitação, conferência, relatório e depois a análise de unidade a unidade, né? Para verificar se tem algum vazamento, se saiu fora de sua média. Então, assim, tem todo o acompanhamento. E também do hidrômetro principal. Então, a gente sabe se o condomínio vai receber uma conta alta ou não, se está com algum problema. Então, a gente consegue fazer isso uma prevenção de alguns problemas que podem né, ocorrer por muito mais tempo. E tem a leitura remota também, né? Que é com um equipamento de telemetria, os hidrômetros preparados. E com isso a gente consegue captar se tem vazamento, já informa se tem vazamento ou não. Se alguém tentar fazer algum tipo de fraude no hidrômetro, vai ter algum problema, porque vai dar sinal para mim, dá alertas que tentaram mexer no hidrômetro ou coisa do tipo. Se tiver retorno de água, também informa. Legal. Assim, tem bastante. O que vai fazer provavelmente nos condomínios aí. É a tendência, né? Ser trocado tudo por telemetria. A gente vai fazer agora né, Alex, lá no Heloísa, que é um condomínio muito antigo que não tem como individualizar. Através dessa tecnologia telemetria, porque os canos passam nos quartos. Nossa. Então tem apartamento tem 3 hidrômetros, tem apartamento tem 2 hidrômetros, então a gente vai, através dessa tecnologia,
Nós vamos individualizar, se aprovado na Assembleia, claro. Tem que Isso. aprovar em Assembleia, né, doutor? Tem que ter o seu quórum lá e aprovar. Nós vamos ter a individualização da água. Por quê? Quando você não tem individualização da água, a pessoa usa como ela quer. Ela não faz economia. Não mexe no bolso. Não mexe no bolso. E isso, essa água não individualizada, ela custa muito cara para o condomínio devido àquilo que você falou das taxas, das etapas, né? Até 10 metros cúbicos é um tanto, e assim vai. Então vai ficando mais caro nas faixas de taxação do SAI. Então, a individualização é uma coisa muito profissional, eu acho obrigatório de fazer. E a gestão, eu acho interessante. Alex, conta um pouco, sai relatório, como que sai, como que avisa, como que funciona? É automático? Como que isso funciona? Certo. Hoje a gente, como eu disse, tem um sistema já próprio nosso, né? Porém, o que que acontece? É feita uma digitação quando é visual, né? Digitação, conferência e relatório. Aí depois, e são pessoas diferentes que vão fazendo. Então passa por 2, 3 pessoas diferentes para poder chegar num resultado final antes da gente enviar para o SAI para não ocorrer nenhum erro. Então, assim, aí quando a gente verifica que já saiu da média, gera-se um relatório e é enviado para o síndico, falar, ó, a unidade saiu da média, essa unidade 102 saiu da média, e a gente vai enviando os relatórios de um a um, né? Mas hoje a gente está evoluindo um pouco mais já o sistema, com a inteligência artificial, ela vai conseguir identificar automaticamente já os apartamentos que saíram de suas médias, até a leitura, mesmo de foto visual, ela vai começar a ser automática por conta da inteligência artificial, que ela consegue identificar os números e consegue relacionar ao apartamento correto. Então isso aí vai ser, nossa, de uma agilidade para o cliente, né, para a gente, vai poder ter Pro muito mais, próprio SAI, né? não, para todo mundo, né? Tem prazo para entregar, Prazo né? para entrega. Então, assim, isso daí vai facilitar muito, vai agilizar muito todos os processos. O próprio síndico já vai ter um cadastro já com o nome dele, com os prédios dele, que ele faz a parte de gestão dele de síndico. Ele consegue acessar e verificar cada uma das unidades, os que já tiverem relatório com O macromedidor também. tudo, Pessoal, o macromedidor é o medidor grande, que é o da entrada do condomínio, o tudo. principal. Então, Registro assim, principal. Alex, uma questão que me ocorre foi até um problema que eu tive, eu até contratei o serviço da Messentec, que a construtora ela entregou as unidades com um relógio antigo, o relógio dentro do apartamento. Aqui em São Carlos, a empresa responsável pelo serviço de água e esgoto é o SAI. Eles não faziam essa leitura, era considerado o registro, a leitura era do registro só principal. isso. E isso impacta diretamente no fator de multiplicação da conta do SAI. Eles entendem que é um único registro, então o consumo é gigante, e eles impõem tipo uma taxa enorme, o que era para você pagar 10, você paga 100. Aí eu queria que você explicasse como que a Mencetec entra para fazer esse processo de individualização para o condomínio, que muitas vezes é defasada a infraestrutura, e como que pode estar ajudando o síndico em relação a isso. Realmente, eu particularmente, quando a gente vai pegar um prédio, eu gosto de pegar desde o começo tudo, Uhum. né? Vamos começar a individualização nesse condomínio. A gente começa pegando até as matrículas, os dados dos clientes, fazemos os cadastros junto ao SAI. Explica bem, Alex, desculpa te cortar, porque Tá. o pessoal acha que é muito simples. Ah, Que é só jogar lá o número do ID, não. Mas, pessoal, o SAI exige, se eu estiver errado, você me corrige. perfeito. RG da pessoa, às vezes, com foto. Ele exige o número do apartamento, o endereço, o CPF, o RG, número do hidrômetro. Explica aí, Alex, para o pessoal não achar que é tão fácil. Assim, é uma caixa de documento. Não, Se faltar um, sabe o que o SAI faz? Volta e confere de novo. exatamente. Então, assim, tem toda a ata de constituição do Ata. condomínio, além de tudo que o Fernando falou, a ata de constituição, tem que ter a relação do apartamento, tem que ter depois a assinatura dos termos do contrato junto ao SAI, tem que ter o contrato junto com a empresa que vai prestar o serviço de individualização e leitura posteriormente, Para ter acesso, né? para ter acesso. Então, assim, tem que juntar realmente todos esses documentos, fazer um cadastro no SAI, e esse processo demora mais ou menos uma média, depois de entrado com todo o processo, feito todo o cadastro, ainda demora uns 3 a 4 meses ainda. Às vezes pode levar até anos. Mas essa parte burocrática, né, Alex? essa Às parte vezes, burocrática, a Messentec atua atua para também. ajudar os síndicos. E a Atua parte também. de infraestrutura também. Também na parte, quando aconteceu no Aham. condomínio Las Las- Palmas, né? Que fizemos a parte de instalação interna dos hidrômetros. Então foi colocado o hidrômetro com telemetria e fazemos a leitura remota
não precisa nem ter acesso a nada, porque como é dentro do apartamento, Sim. então a gente faz uma É o leitura que vai aqui. fazer a Ana Luísa, né? Exatamente. Então, assim, evita erros, é eletrônica, a bateria do hidrômetro dura uma média de 15 anos, então, assim, é um hidrômetro que vai durar um bom tempo, né? E tem a confiabilidade, né, de ter ainda. Além disso, nós fazemos a gestão mesmo assim, sendo eletrônico, nós fazemos a gestão, porque tem os alertas que pode dar pra gente de retorno de água, de vazamento. Se alguém tentar mexer, fazer algum tipo de fraude, né, magnética ou coisa do tipo, a gente consegue identificar, né, por causa dos alertas que o sistema gera pra gente. Então é bem legal. E deixa eu te perguntar, Alex, o macromedidor tem surgido aí novas tecnologias também. Eu não sei se chama supersônico ou hidrossônico, Ultrassônico. ultrassônico. Diz também que ele está nessa toada, vamos dizer assim, né? Sim, Que avisa vazamento, avisa. Como exatamente. que funciona? É realmente indicado as trocas já para esse tipo de hidrômetro? Até mesmo para as revisões que hoje estão mais restritas no SAAI, né? Você só pode fazer parcelamento uma vez só. Quer dizer, você tem 10 vazamentos no ano, você acaba se lascando que não faz mais parcelamento. Uhum. E se você não tiver as fotos e provas de que houve vazamento, também não está fazendo mais a revisão. Como você vê isso? O que você indica? É realmente necessário ou deu problema, vai trocando? É uma inovação? Eu acredito que assim, eu sou a favor de tecnologia, né, Cadu? Quanto mais a gente poder facilitar e ter precisão, clareza, transparência nas informações é importante. Então, você ter a oportunidade de colocar realmente um hidrômetro já ultrassônico, no caso, para o macromedidor, excelente. Hidrômetros com telemetria internos, muito bom, porque você tem. Mas dá para fazer a leitura do mesmo jeito. Teoricamente, sim. Só que assim, o hidrômetro convencional, por exemplo, não tem como a gente identificar se tem vazamento ou não. Só vai estar sabendo É que visual, né? é visual. Não tem um alerta real que teve vazamento. Eu vou saber pela média de consumo do morador, que mudou muito, né? Mas, assim, o hidrômetro com telemetria, ele vai te informar com certeza, ó, tá com vazamento, porque ele manda uma informação que ficou por um longo período a água correndo constantemente. Então, ele entende isso como vazamento, a não ser que você tenha uma piscina, né? E no Sim. apartamento, não Alex, sei. outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: o Inmetro, acho que não me engano, é Inmetro, me corrija se estiver Aham. errado, ele fala que os hidrômetros convencionais, né, que são Uhum. esses mais simples, eles têm que trocar a cada 5 anos porque ele perde a precisão, Isso. certo? A gente viu lá no Everest que a gente trocou, tinha gente que estava 1 ano sem consumir. Então a gente tinha 119 hidrômetros com 1 de consumo, com 4, 5 pessoas morando. E aí houve uma comoção, porque começou a vir R$ 100 de água agora. E aí, não, agora que tá errado, acho que você tá tendo, né? Sim. Tem esse tipo de problema aí. O Alex fez um super negócio pra gente lá, colocou a gente com a Hidrominter, nos ajudou lá a trocar tudo certinho. Então, assim, é essencial essa troca. Nós fizemos isso no Monte Parque também, né? Sim. E a gente conseguiu resolver o problema da água lá nesse sentido, além dos Exatamente. vazamentos que tinha. Me fala um pouco, o Alex fez os testes, se estava vazando, se não estava, se marcava, se não consumia. Isso também a Messentec faz, ajudar a achar o problema também. Sim, quando fazemos a gestão do consumo, né? Inclusive a gente verifica os que estão zerados e com consumo de 1 ou 2 metros cúbicos. Então a gente já informa também o síndico com relatório. E agora nessa atualização do software vai ter um relatório só disso, que vai ser informado o síndico só das unidades que estão com baixo consumo. Ou seja, porque nós não sabemos se tem alguém morando ou não naquela unidade, mas o síndico ele consegue ter essa informação. Então hoje mesmo, estava conversando com o Carlos. Tinha acabado de vir de um condomínio que tava com um problema, que a conta dele de repente subiu muito. Eu já falei, pode ser duas coisas a princípio: vazamento ou alguns hidrômetros que deve estar para vencer. E no caso dos seus, já passaram de 5 anos. Incrível. Deu 6 anos. Só de olhar no relatório, batemos na porta de 2 apartamentos, os dois estavam travado o hidrômetro. Eu falei, então agora eu vou te mandar os últimos. De novo, novamente, eu vou te mandar os 3 relatórios dos últimos 3 meses. A gente vai verificar junto quais dessas unidades estão realmente zeradas e a gente consegue identificar quais são os apartamentos e trocar esses hidrômetros. O ideal seria trocar todos, no caso, né? Mas é como eu disse, pode ser que nem você tem um carro de 1960, mas se ele tá lá na garagem lá com 15 mil quilômetros, mal usa, é um carro teoricamente novo ainda. Mas se é um carro que você pode ser 2024, se você já viaja muito, ele rapidinho deu a quilometragem muito alta, é considerar um carro velho, né? Porque está muito usado. Então o hidrômetro também pode, às vezes, aplicar isso. Lógico que eu prefiro, a partir de depois de 5 anos, já fazer a substituição. Porque pode vir a dar problema sim.
E isso E vai perdendo impacta a aferição, diretamente. né? Vai perdendo a Impacta aferição. diretamente ao condomínio. Porque vai Que vai pro marco medidor. marco E tudo que sobe o marco medidor, a tabela sobe e paga mais caro. Exatamente. Ô Alex, e nesse caso dos vencimentos dos hidrômetros, assim, a virada de data a cada 5 anos, a Messentec, ela ajuda o condomínio, o síndico, a monitorar esses hidrômetros que estão para vencer? Sim, toda vez que a gente identifica que já passou da data, ou está chegando próximo à data de 5 anos, a gente manda um alerta, um aviso, né, de e-mail pro síndico falando, ó, já deu 5 anos de consumo do hidrômetro, seria interessante a Substituir. substituição dos mesmos. Lógico, optando principalmente por uma tecnologia mais avançada, telemetria. Por conta desses inúmeros problemas que a pessoa pode ter, que é porque pro morador fica bom, né? Ele saber que ele teve um Sim. vazamento que ele pode consertar do que simplesmente ele tá tendo um consumo E a- alto e não sabe o que tá acontecendo. Só explica um pouco a diferença, que às vezes quem assiste também não é só o síndico já está habituado. A questão de telemetria e E o visual. pro convencional, qual que é a diferença? Só pra gente frisar aqui. Tá. Na verdade, existem 3 Tá. tipos, né? Que é mais comuns. Aqui em São Carlos não foi implementada essa terceira que eu vou falar. O primeiro seria o foto visual. O nosso funcionário, um dos funcionários vão lá e vai tirar foto de um por um dos hidrômetros. Então, a gente vai fazer uma leitura mediante aquela foto que é identificada por cada apartamento. Então, aí é digitado, conferido, gerado relatório. Então, assim, tem todo um processo, né, para antes a gente mandar, como eu disse, para o SAI. O de telemetria, o hidrômetro é um hidrômetro especial. Então, ele emite um pulso magnético a cada 8 segundos quando começa a medição. Senão a bateria dele não ia durar muito, né? Se ele ficasse, o pessoal acha que vai ficar constante, né? Não, é só quando chegamos até o local, liga o equipamento, aí começa a comunicação. Sim. E aí, então, ele é toda eletrônica a captação das informações dos pulsos magnéticos. E aí a gente transfere isso para o computador e começa todo o processo também da mesma forma. E tem um terceiro ponto, uma terceira forma, que seria a leitura automática remota. Você instala um concentrador no elevador do apartamento, do condomínio, né? Isso se for um condomínio de uma torre só. Se for de mais torres, teria que colocar alguma torre e para poder ter o alcance do raio. E aí ele vai ficar captando tempo integral, sabe? As leituras. E envia um alerta para o celular, a unidade 101, por exemplo, tá com um problema, tá com vazamento. Ou desacoplar o rádio, ou qualquer coisa do tipo. Esse é o terceiro, que é um pouco mais caro, digamos assim. Mas assim, você tem um acesso real, o tempo inteiro. Eu acho Tem que leituras o dia inteiro. para condomínios com grandes populações, grandes comunidades, é interessante, Seria. porque até para também menores, porque às vezes o vazamento que o pessoal não entende não impacta só no bolso. Se for um vazamento de encanamento que está indo para a estrutura, se vai para a válvula hídrica que vai para o esgoto, você vê na conta. Mas se vai para a estrutura do prédio e causa infiltração, é aqueles transtornos. Então, realmente esse do concentrador é mais interessante por quê? Porque no leitura convencional eu faço a cada 30 dias, por exemplo. Uhum. É sempre dia primeiro, então depois de 30 dias vai ser feita outra leitura. Então eu só vou conseguir identificar que teve algum problema depois de 30 dias. Agora com o concentrador, não. Você sabe no mesmo dia que tá tendo problema, porque você recebe um alerta direto no seu celular. Pode cadastrar o celular do síndico. Legal. Já aconteceu no meu prédio de ter um vazamento, antes a gente tinha os analógicos, né, que é o de fotinha. Teve um vazamento numa unidade, só que depois de 30 dias, se eu perceber, tava no subsolo o vazamento. Só que até você não via visualmente a origem. Aí saiu quebrando todos os apartamentos até chegar nele. Então, de repente, essa tecnologia Ah, já com certeza consegue sabe apontar qual é a unidade Qual unidade. que é Mas até proveniente. o de telemetria você já consegue Já identificar qual que é a unidade que está vazando. Então, síndico, ó, você, síndico, que tem problema com infiltrações e vazamentos, de repente a tecnologia de telemetria, qualquer terceira, Atualizar, né? Atualizar. Com concentrador. e Concentrador. concentrador, essas duas tecnologias podem ser interessantes para o seu condomínio. A diferença de preço em questão de compra dessa tecnologia, qual que é? Tem muita diferença? Não tem? É do convencional, vou começar. Hoje, o Uhum. convencional, se você vai comprar em média, se você comprar uma unidade, você vai pagar uns R$ 150 um hidrômetro. É lógico, se você for comprar uma grande quantidade, a gente consegue um preço muito melhor. Uhum. A telemetria, média R$ 380 um hidrômetro. Com o concentrador, usa o mesmo hidrômetro. Só que aí você tem que comprar o equipamento, que seria o concentrador, que aí custa hoje em média uns R$ 15.000. Isso por torre. E um Não, concentrador, ele se abrange é uma torre só, independente do número de unidades. ele vai pegar. Se for uma Ah. torre só, ele pega. O que é Porque interessante, ele vai ficar em cima do elevador, então assim, cada vez que ele sobe e desce, ele fica fazendo. ele vai fazendo leitura. O legal é que assim, hoje em dia,
O pessoal pensa muito assim, é reajuste, não sei o que, gente, tudo sobe. E eu acho que assim, para você ter economia, você tem que investir Sim. em tecnologia e melhoria para o condomínio. Hoje eu pergunto muito, eu tive uma eleição ontem, estava conversando aqui hoje para vocês, né? E falei assim, ó, que tipo de condomínio vocês querem ter? O que paga a conta ou o que melhora? Ou o que a gente consegue fazer melhoria? Então isso precisa ter o reajuste. A gente tem que ter uma realidade do condomínio. O condomínio, quanto mais velho vai ficando, mais manutenção ele tem. Isso é evidente. Se a gente atrasa muito essas manutenções, é um risco, né? E por outro lado também ele vai deteriorando. Então, a pessoa que vai morar em condomínio, eu acho que isso, Carlos, parte de um princípio de orientação desde o início, Questão né? Desde a cultural. compra. Porque você não vai morar num condomínio, vai ficar mais barato. Não, gente. É muito difícil, porque você tem, depois das garantias, você tem que assumir essa manutenção. E essas primeiras valores que é aprovado em assembleia, na verdade, não contemplam todas essas manutenções. E aí, e a gente está falando isso por quê? Porque depois quem sofre é o síndico, né? Às vezes o síndico é ruim porque não fez. Mas tem que... por isso que é bom participar e analisar, né? A gente foi trocar os hidrômetros lá e o pessoal, não precisa trocar, que não sei o que, gente, ó, tá aqui a norma. Tá? Aí, graças a Deus, no condomínio tem um cara que trabalha no SAI. O cara veio explicando inteirinho pra eles a norma, tudo certinho. Aí teve gente que falou assim, e aí, gente, agora tá explicado? Então, assim, a gente precisa começar a acreditar no gestor, né? Não tá fazendo porque quer. A gente não tem como. Você não tá fazendo por vai Sim. ganhar dinheiro, você tá fazendo porque você quer economizar. Exatamente, não né, tem que Alex? fazer a troca dos extintores todos os anos? Sim. Por que a cada 5 anos não pode fazer do hidrômetro? Se você andar com pneu careca, você pode sofrer um acidente. É a Exatamente. mesma coisa. Você tem um hidrômetro ruim, você tá jogando, tá tirando de você, mas tá jogando no principal, que pode gerar um valor o dobro, que se não, o condomínio não conseguir pagar, você vai ter que pagar de qualquer Sim, forma. sim. Então isso tudo impacta. Alex, outra coisa. Qual é a relação que nós temos de impacto? Você acho que passa isso todo o tempo, de vazamento. Qual que é além, se a gente não tem, por exemplo, lá a telemetria que está informando o vazamento, o que seria interessante? Eu não sei se vou te colocar numa sinuca de bico, mas acho que não, que você está acostumado a fazer isso. O que é interessante? Como que a gente identifica dentro dos apartamentos uma caixa acoplada vazando? Porque às vezes vaza e você não vê. Exatamente. Então, assim, como que é? Periódico, não é? O que você aconselha? Realmente, assim, dentro de apartamento, na grande maioria das vezes, é na caixa acoplada. Ela é a vilã mesmo dos apartamentos. Mas é uma coisa muito simples, na verdade, né? Periodicamente, eu acredito que devia jogar um pouquinho de orégano dentro do vaso. Depois de você ter usado. Orégano. Parou tudo, você não tá É como se fosse uma paradinho. cinza, né? Porque ele é muito levinho, então ele vai ficar ali na água. Se ele ficar paradinho, quer dizer que não tá tendo, porque escorre um fiozinho de água tão pequenininho, Você a não gente não vê. percebe. Meu sogro pagou quase R$ 750 de água por conta de um vazamento pequenininho que ficava correndo no vaso, ele não via. Mas ele falou, nossa, Alex, mas um fiozinho de água desse? Eu falei, É porque a gente vai e já sai, né? 30 dias, 30 dias, 24 horas. Bastante. Eu enchi na minha piscina lá, deu uma dormida, a bicha A pessoa fala transbordou. Vê isso. como que transbordou esse negócio rapidinho? 2 horinhas aqui. E as pessoas falam isso, eu tenho uma piscina dentro do meu apartamento? Eu falei, não, mas você aí, ó, o vaso sanitário teve problema. Constante. Então, assim, realmente eu acho que é um ponto que dá pra fazer dessa forma. Lógico, a gente tem que se policiar, né? Pra tudo. A manutenção residencial não implica em várias coisas. E essa é uma das coisas que a gente tem que colocar na Dentro e nossa fora, lista. né? Dentro. A gente tem que colocar como checklist lá de vez em quando, dar uma olhada pra não tomar essas surpresas, né? Porque em um mês pode vir realmente uma conta bem elevada mesmo. E eu tive a experiência porque eu fui morar num apartamento alto padrão, morei num apartamento por 3 anos, troquei esse apartamento por uma casa. E eu falo hoje, putz, questão da manutenção, prefiro 1000 vezes para pagar o condomínio, porque eu tenho quem faça a manutenção, não preciso me preocupar, que eu ter que pagar e ainda fazer a manutenção na minha casa. É. Se estava chovendo, infiltração lá na parede, poxa, toca chamar calheiro. Aí você liga, vai atrás do calheiro, a cerca elétrica deu problema, e corre atrás do profissional da cerca elétrica. É um tempo que você gasta precioso. E morar em condomínio é bom, você tem quem resolve, né? É o síndico. E outra coisa, né? Que tem que fazer, gente. Não. Quem não sabe, não faz. Não. Vai ficar mais caro, vai cair da Eu escada, não vai. tenho nem lâmpada em casa, eu chamo. Já tem
Atividade de eletricista. encanador não faço Não dá. Não dá. Deixa eu, falando nisso, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo fica no seu arquivo as últimas leituras? E quando é foto e quando é telemetria? Eu sei que quando a parte escrita vai ficar sempre, mas fotos, por exemplo. A parte de relatórios a gente tem desde o princípio de todos os condomínios. A gente armazena tanto no sistema quanto nas nuvens e em HD externo. Legal. Parte de fotos. Como a gente está com uma quantidade bem grande de condomínios, um pouco mais de 95, então a gente Só começou. São Carlos, Alex? Tem São Carlos, tem um em Tirapina. Ah, legal. Aí estão querendo ir para Ribeirão, né, Fernando? Vamos para Ribeirão. Então nós vamos. Lá é a Samar, como que é? Samar, Ah, não chama lembro lá? o Não nome. sei agora. De cabeça. Mas nós vamos conversar. Eu deixava por 5 anos as fotos. Agora eu baixei para 4 anos porque meus. Tem uma obrigatoriedade ou não? Na verdade, não, porque assim, não legislação tem nem não, o que. Porque a pessoa geralmente vai querer ver quando tem algum problema. Mas é legal, né, cara? Porque Não, mas eu as tenho. As pessoas ligam pra gente e falam assim: eu não gastei isso. Eu falei assim: olha, aqui tá o saque da Messentec, só liga lá. Aí ele tem 6 meses, geralmente ele já deixa. Não, o relatório já vai. É. Agora o novo Vai as vai ser últimas com um ano. 6, sai as últimas 6 fotos. Aí eu falo: ai, moça, tá tudo certo aí dentro. Não pode ser. Eu falo: tá aí, não tem como mentir a foto. É a questão do brasileiro, o problema nunca é dele, sempre é do outro. Ou se não é tudo dentro do condomínio, né? O risco do carro é no condomínio, o cachorro tudo. machucou a perna no condomínio, a criança caiu no condomínio. É uma nunca é questão fora. Nossa, eu tive cultural. um problema. Poder comentar Pode com falar, vocês. pode falar. Foi. Quarto aqui, tá desculpa. Teve um caso que a gente viu que o meu funcionário fez a leitura. Depois a pessoa que tava digitando falou: Alex, esse aqui eu já conferi 2 vezes e tá certo. Na hora que eu vi, ia vir R$1.500. Eu pessoalmente fui até o condomínio, olhei lá o hidrômetro, rodando. Bati na porta do apartamento da pessoa. A pessoa identificou que. Na hora que eu falei: ó, eu acho que você tá com vazamento. Eu vi uma coisa estranha no meu vaso. E a pessoa ainda foi lá no Procon. Pra falar mal de você. Fala que a leitura tava errada. Não. Ainda bem Mas o Mano, que cara, a gente falando em tem, Procon, a gente eu- tem todas as fotos, arquivos, tudo armazenado falando em bonitinho. Procon, eu queria falar sobre isso da minha vida. Da House, né, lá da Daisy. Uma vez a pessoa foi no Procon porque ela recebeu uma multa. É o síndico que manda multar, fez uma denúncia no Procon, ficou um saco pra. Desculpa o palavreado, não foi um saco pra você terminar chamado, esse né? chamado, cara. É. O Procon ficava insistindo, falou assim, mas a gente não tem prerrogativo, não é? Não Eu tive que mudar nós. contrato e tudo, nossa. Cara, que terrível. É que a questão condominial é tão específica e tão É bom ter um específica. advogado no podcast. Não é, mas todo, isso- não é todo mundo que entende. Não. Entende a legislação de condomínio, porque realmente quem é o fato gerador da obrigação é o condomínio. É. E quem ativou isso foi o síndico, mas Sim. é o síndico que apresenta o condomínio, entendeu? A administradora é uma mera representante, assim, delegatária do síndico. E Delegou. confunde um pouco o Código do Consumidor com os outros Nossa, códigos, né, nossa, Carlos? confunde. Porque tem a relação de consumo, mas também tem os direitos e deveres, né? Tem. Informação sendo clara Mas é já incrível, né? resolve. Eu passei, avisei a normal, meu pessoa. amigo. Mas é mau caráter. Falei, gente, ainda Você bem falou que a tudo. gente tem a transparência, Tem. porque é o que a gente preza, né? Você quer um exemplo, como o Brasil, eu viajava toda semana para São Paulo, tal, ia e voltava. Ia bastante de ônibus fretado da empresa Cruz. Aí eu ficava impressionado, porque assim, normalmente eu pegava sempre a primeira cadeira, casa da perna, para esticar a perna. Eu era o primeiro a descer e ia retirar a minha mala. Então eu era o primeiro da fila. Aí o pessoal te atropelava, não importa se você é o primeiro, se você é o último. Metrô. Aí eu esperava, aí às vezes eu saía do lado da Avenida Pacaembu, ia pra rodoviária, pegar o ônibus pra voltar pra São Carlos. Também chegava um pouquinho antes, e eu ficava ali na porta esperando, bracinho cruzado. O pessoal ia muvucando, é tudo local marcado, mas você não quer saber, eles querem ser o primeiro, não importa. Então acho que você querer tirar proveito a todo custo, aquela questão do jeitinho brasileiro ainda é um problema. É. Eu acho que a questão vem da base, vem da educação. Então o Brasil, hoje assim, a pessoa ela não faz a coisa certa porque é natural. Ela faz a coisa certa porque tem alguém olhando, Sim, tem punição. ou porque tem Pode câmera, ocorrer uma punição. mas não é uma coisa natural. Devia ser natural Sim. fazer a coisa certa. Por eu sei que eu vi o problema, então por que eu vou acionar a empresa? O problema é meu. Carlos, educação. É Você duro. vê pelo Japão. O Japão, eu li uma matéria, tô vendendo peixe que eu comprei, mas creio nela. Fonte da matéria, choquei. Não é o Google Gloss. Na verdade, não. É uma matéria que eu vi sobre educação, tava fazendo paradigma, né, com o Brasil, que lá, os primeiros anos das crianças, elas não estão lá para aprender nada. Estão para aprender a brincar, a guardar os brinquedos. Não tem zelador nas escolas lá.
segundo essa. Depois eu vou pegar Eles a limpam o fonte. chão, né? Cara, limpa o chão, organiza. Aí você vê, eles limpam o estádio, a hora que acaba o jogo, cara. Então, assim, base fundamental, Cultura educação. diferente. Ah, não, o Brasil não tem jeito. Tem. Nós vamos ter corrupção? Óbvio, em qualquer lugar do mundo tem. No próprio Japão já teve, na China já teve, mas lá é diferente, né? Vai Um preso ou em outro lugar vai morrer. Mas aqui no Brasil a gente solta. Mas não vou entrar nesse Não. paradigma, né? Então, assim, eu acho que a base é educação, sim. Né? Eu vejo pelos meus filhos, né? O Carlos convive com eles, você também já conviveu. Formar na educação é muito importante, Sem dúvida. né? Eu vi uma outra matéria, não, eu vi um comediante falando, brincando, até acho que é o Albani. Ele falou assim: sabe qual é o problema no Brasil? É que hoje os príncipes têm razão. A professora está sempre errada. Chega lá já discutindo com a professora. Então, que ânimo essa professora vai ter para falar? Peraí, né? Não é assim, vamos. Então, ó, pessoal, a escola é para aprender, não é para educar os filhos. É para melhorar, é para. Acho que. Qual seria a palavra correta, que me ajuda aí? É para moldar, né? Não é para dar educação. Educação são os pais, é a família. Acho que Educação, né? os pais, Educação ali é educação de os aprendizagem, pais né? estão delegando o básico para as escolas quando não é E verdade. onde eu quero chegar? E delegando para o condomínio. É. Porque eu fico no meu apartamento e deixo lá embaixo para autorar, com perdão da Não é palavra. no grupo do WhatsApp? Deixa lá, manda no grupo. Aí começa. Cadê os pais dessas crianças? Por que eu entrei nessa situação? Para falar que tem um condomínio que as crianças estão fechando os hidrômetros, cara. Ai, cara. Eles estão fechando os hidrômetros. Não posso falar que eu apertava a campanha e saía correndo. Pra quem não fez Não é isso, né? errado, mas é engraçado. Posso. Aí a pessoa. Só que assim, é tão limitador o poder do condomínio que a pessoa põe no grupo. Ô síndico, você pode ver porque eu estou sem água? Aí hoje eu mandei uma foto, tinha vários selinhos do SAI, assim. Só pode ser por isso. Né? Só que assim, se ela me perguntasse no particular, não foi lá na Estela, viu, Davi? Foi 69 quartos hoje. Acho que é isso. A gente resolve esse problema com telemetria. Exato. Você coloca o hidrômetro telemetria, pode fechar ali. Não sei o que faz lá, né? Faço. Não sei o que faz. Pode fechar, que não tem problema, ninguém vai mexer. A gente vai continuar fazendo E eu queria leitura. chegar num ponto principal. Alex, pronto, errei a leitura. Certo. Porque o visual errei a leitura. Eu sei a resposta, mas eu quero te perguntar para todo mundo saber de quem é a responsabilidade. Se eu errei a leitura, a responsabilidade é minha. Então eu tenho que pagar ou trocar qualquer consequência que vier a ter, a responsabilidade é do. Corrigir o problema. E outra coisa, lógico. né, Alex? Eu vou falar para você complementar. Não vou fazer igual os príncipes hoje, né? Joga tudo. Não. É condomínio. Não, condomínio. Foi o meu funcionário que Foi eu meu não fui eu. funcionário. A empresa, estagiário. É isso que eu queria chegar. Gente, é óbvio que vai haver erros na vida, porque quando o material humano está envolvido, sim, ele erra, porque pode estar no bom dia, porque viu um número diferente. Eu sou míope, rapaz. Comecei a usar óculos por perto agora, recentemente. Então acontece. E eu queria saber, por que eu queria essa pergunta, Alex? Eu quero que você complemente. Qual é a responsabilidade e a seriedade que isso nos traz, né? Porque se é uma empresa que não tem bagagem, dá 2, 3 mil reais uma conta de erro, como você paga? Mas é o que eu falo, sabe? O barato geralmente sai caro. Não é questão só de ser barato. As pessoas hoje só visam. Eu quero pagar mais qualidade, barato, mais barato. Só que nem sempre o mais barato vai ser tão bom assim. Não tem como falar. Você vai querer andar com uma BMW ou um Uno. Claro que a realidade de cada um, mas é óbvio que tem. Mas assim, com relação a contratar uma empresa, eu acho falar que de tinta, né? Uma X e uma Y, não vão falar nome, mas. É isso. E outra, você pode até de repente comprar um produto mais barato, por exemplo, uma tinta. Mas quem vai pintar a sua casa, vai colocar qualquer um dentro da sua casa para poder fazer o serviço? Eu acho que não, você tem que ter alguém de confiança, né? No caso da nossa empresa, realmente eu vejo que tem que ter essa parte, porque são 10 anos já de mercado, né, Fernando? E quase 100, né, cara? Quase 100 condomínios, não é fácil. Condomínios, assim, são bastante condomínios, então a gente tem uma preocupação realmente com qualidade, com a transparência, com fazer o que é certo, né? Então a gente pode evitar muitos problemas tendo contratado uma empresa séria. Posso até relatar que não vou falar nome de condomínio, nem da empresa que estava fazendo. Teve um problema no condomínio, quando a gente foi assumir, eu verifiquei que tinham hidrômetros que pareciam estar invertidos. Porque eu olhava o que estava marcando lá no hidrômetro, olhava o relatório o arquivo do SAI, eu consigo ler o arquivo do SAI, e eu via que estava invertido. Eu falei só que eu já tinha avisado isso antes de contratar outra empresa. Eu falei, me contrata que eu já resolvo isso antes de começar a individualização. Consequência, não me contrataram.
Contratou a empresa que era um pouquinho mais barata, coisa de R$ 1 por apartamento mais barata. No final das contas, tiveram que trocar 55 hidrômetros. Contas do morador vindo de 1.000 e poucos reais, porque como foi invertido, eu falei, olha, tá vendo? Aí a gente trocou 55 hidrômetros, começou a leitura, tá tudo certinho, Na Europa a gente redondinho hoje. achou um assim que tava Na invertido, Europa né? tinha um. Mas imagina você Agora pega um recente teve, condomínio né? com No Pinheiros tinha 55. 2. No Pinheiros Você trocou tinha já. dois. Então já trocou. E o Berlim. Tinha dois, isso. Dois, no Pinheiros. É, o Pinheiros agora. O Pires agora que você trocou. É que é bastante coisa, E desculpa. olha que interessante, né? Demorou pra caramba pra fazer, um monte de solicitação aí. Tem um problema, Carlos, que acontece, você tá vivenciando, que você tá fazendo o processo pra gente ir lá. Uhum. Saiu-se a bits do local, e beleza, a hora que foi individualizar, não tá bom pra individualizar. Não, peraí, eu posso morar porque tá habitável, mas não individualiza Então, porque não você tá faz falando que tá sentido errado. algumas coisas. Então, esse é um Incoerente. processo que a gente tem conversado com o SAI para já dar essa liberação no Habits. Ó, Sim. já está apto para individualizar. Porque senão você fica com um monte de problema, a construtora não quer saber, eu já entreguei, eu tenho Habits e, cara, eu vou te falar a verdade, eu acho que ele não tá errado. Se ele tá com a Habits, mas o seu advogado, depois você vai fazer isso para É. mim. Mas eu acho que dá pra evitar muitos problemas, né? Dá pra Evita. evitar muitos problemas você tendo uma empresa que faz sério desde o comecinho, né? Ou todo esse processo de que liberou a Bits, mas não... Acho que até pro síndio, na implantação do condomínio, quando ele vai implantar o condomínio, poder contar com alguém. Essas questões que são mais sensíveis, que geram altas despesas, IPTU individualizado, consumo de água, já poder contar, de repente, com o Sim. trabalho da Messentec ou de algum outro profissional, para já iniciar o condomínio já com esse processo. A pessoa já está ciente, ó, é necessidade de individualizar, as coisas individualizadas. Às vezes até substituir o hidrômetro de plano. No Las Palmas eu fiz isso. Na época que eu assumi Sim, foi lá, bem assim. era analógico. Falei, não, o pessoal vai ter que acessar apartamento por apartamento, Imagina, o cara abrir. não tá lá, como faz? Falei, exato. Falei, não, já. Ou o morador te mandar... Autoleitura. Falei, não. Essa autoleitura também não funciona. Se fosse no Japão, Não, sim. Eu falei, não, já vamos iniciar da maneira correta. Telemetria, Primeira contratei a Messentec, até parte de obra vocês fizeram. foi tudo, foi completo. Desde completo. o processo de individualização, instalação, leitura. E E estamos lá até hoje. E até Desde hoje. 2019. Hoje a síndica lá é a Margarete, Margarete. desde 2019, 7 anos. 7 anos. Nunca teve Eu nenhuma acho reclamação. interessante, não sei o que o Alex acha, mas assim, quando uma empresa for fazer um tipo de trabalho, fazer por completo. Eu vou comprar na internet e fulano vai instalar para mim. Cara, se der um problema, vão botar a culpa no produto e o outro vai botar a culpa na prestação de serviço. Exatamente. Economia burra. Economia burra. Para pensar, se não tivesse contratado outra empresa por causa de R$ 1 de diferença por apartamento. Eu sei que no final, dá um montante um pouco maior. Mas olha Mas a dor você tem que fazer a dor de individual. cabeça que eles tiveram. Tiveram que trocar 55. Foram quase R$ 10.000. Tiveram de gasto extra à toa. Esses R$ 10.000 pelo R$ 1 daria 5 anos. Exatamente. Economia burra. Porque, sabe, por besteira. Fala, não. Tem às vezes que eu falo assim, em algumas candidaturas, né? Eu falo, meu valor é X. O cara fala assim, nossa, cara, eu falei assim, veja bem, você tá trocando um latão de cerveja para administrar um bem que tem mais de 100 possibilidades penais e cíveis, acho que é mais de 200, na verdade, que o síndico vai ser responsável a troco de um latão de cerveja. Eu falei, isso pode ser muito para você, mas é pouco, é sempre muito para quem paga e pouco para quem recebe, né? Mas, Alex, como baseia-se nos preços? Certo. Como que você baseia para a cobrança? É o tipo de condomínio? Porque o horizontal, o próprio SAI que faz, né? Ou não? Alguns. Não todos. Eu não entendo exatamente a lógica de... É que nem o lixo, alguns entram, outros não, né? Exatamente. Eu tô nessa bem por aí. Eu faço flamboyant, que o flamboyant é casinha, casa. mas é... Faço o Recanto do Bosque, que é casa. Verdade. Faço outros que... O Villeneuve e o Araucárias, que são alto padrão, já não é o SAI que faz. Então, tá vendo? E qual que é? Teoricamente, depois de 2009, não era para eles entrar nenhum. Pelo que eu sei, né? Posso estar falando. Não, tá na norma. Tá na norma. Tá na norma. É que nem o lixo, né? Agora é obrigatório fazer casa de lixo, né? Uhum. Mas aí alguns entram ou não. Você entende por quê ou não? E qual que Mas assim, eles podem escolher, na verdade, também, né? Sim. Que nem eu tenho um condomínio grande que tá para lançar que
teoricamente eu vou fazer. Endereço depois. Vou fazer lá a Vai. leitura lá e vai ser grande. A gente já querendo implementar telemetria. Ah, legal. Não sei se vai ser concentrador, mas telemetria com certeza. Então, assim, você consegue vários passos antes, né, para evitar problemas, eu E acho. o legal de hoje é que os síndicos estão se profissionalizando muito, estudando e antecipando o problema. Sim, e aí, como você falou, eu tenho que ver a dificuldade do condomínio. É isso. Por exemplo, tem uns que eu tenho que ver se é um. É isso que eu queria saber. E o preço? Você vê como? Exatamente, de acordo com a Não dificuldade. precisa falar o valor, mas Sim, como a dificuldade. de acordo com a dificuldade. Se é um condomínio que tem um acesso mais difícil para o hidrômetro, aí eu tenho que. Você subir escada não é fácil. Não, né? não, aí eu fiz bastante. Eu tenho um de 532 unidades que ele sobe escada, Não, não mais. 32 blocos. Agora Ah, não, são isso é mais. verdade. Fiz por um bom tempo. Não, mas tem o Stella é 31, né? É 31 blocos. 31 Eu fiz bastante tempo. Hoje eu Não, tenho hoje o funcionário. Stella você faz. Hoje tem funcionários que O fazem. Alex andava de No começo era tudo joelheira. eu. No começo era tudo eu. Era você. Tudo Mas começa assim, né, Alex? É, todo começo, né? É fácil, Aí o né? pessoal fala, nossa, mas Alex, eu fazia muita coisa. bem legal. Pegando esse gancho do começo, porque a gente vê aqui a Mecentec, a empresa, Porque começou muito tem o rosto pequenininha, viu? Alex. Queria saber quem que é o Alex? Como Exatamente. começou a sua história? Já tive spoiler que você era comissário de bordo. Sim. Que história é essa? Perfume também. Eu sou cristão, primeiramente. Olha. Agradeço a Cris por estar aqui. Pai de família, meninas, só mulherada em casa. Fiz muitas coisas. Como eu disse, não gosto de ficar quieto. Sempre gostei de Cara, Alex não foi o cara de ficar procurar. parado esperando a oportunidade. Não. No começo foi bem difícil. Nossa, eu que sei. Meu pai me ajudou muito no começo, porque logo que a gente pegou a empresa, rapaz, até leite pra minha. Minha filha tinha acabado de nascer. Leite, fralda, Unimed. Quantos ele anos que tem pagava. hoje? Tá com 9. 9. O meu tem 10. Tinha pegado na empresa fazia pouquinho tempo. Uhum. Então, assim, meu pai ajudou bastante nesse começo aí, que foi bem difícil, cara. Pagava uma conta de água, deixava 2 sem pagar pra não cortar. Mas, assim, com um trabalho A sério. conta de água, tá vendo? Tá vendo bem a de água, né? E a de luz também. Fazia isso. Pagava um mês, não pagava o outro. O começo foi muito difícil. Mas, assim, Mas o senhor empreender abençoou é isso, né? bastante. Sim, O sim. senhor me deu muita força pra conseguir. Se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Então, eu tive a oportunidade de poder conhecer pessoas como o Fernando e outros síndicos também que me ajudaram bastante, algumas administradoras que me deram um belo apoio. Eu fiz muita coisa, como eu disse. Comecei quer dizer, minha profissão maior que eu tive foi comissário, mas eu sempre fui vendedor. Uhum. Sempre gostei de vender. Tanto é que eu vendi muito perfume. E hoje a gente vende comodidade para os clientes, né? De poder realmente ter uma Sim. empresa séria que vai estar cuidando deles com relação à leitura, individualização, gestão do consumo de água em cada um. Mas assim, eu gosto de passar bastante tempo com a minha família, de poder passear com elas. Gosto de vez em quando também lá no clube de tiro me divertir um pouquinho. Que Você vai ser vovô, né? vou ser vovô agora. Nossa, Legal. cara, nem fala. Os cabelos Menininho ou menininha, já sabe? menino, ainda bem. Aí, ó, tá vendo? Pronto. Cara, Glória. não, porque eu falei assim, a minha esposa, vamos ter outro filho? Eu falei, amor, vai vir outra mulher. Já são Em 3. casa também, são 3 homens já. Foi o meu contrário, né? Eu queria uma mulher, você queria um homem, não Eu toca queria, brinquedo. eu falei, nossa, mas eu falei, não vamos não. Aí veio, agora o netinho vai vir. Ai, que maravilha. Legal. Agora o E- Vem netinho completar, ué. fechou. Pra mim tá bom. E tá numa idade boa também, você para seu avô. Vai 41. curtir bastante. Então, 41. Nossa, Alex, 41. 40. imagina ter um avô inteirão. Novão, né? O neto Vai com carregar 20 anos. né? Sempre, pô. Tomara, cara. Mas legal pra caramba. Poxa! Não, tomara que assim, que eu esteja bem até lá. É, Sim, vai, tem que vai. cuidar. Eu falo, meu irmão tem filho de 23, ele tem 49. Nossa, cara, que bom. 48. Se E div- eu tenho 46 com filho de 10 e 2. Então. 2, 7 e 10. Ele tem um de 22 ou 23 e tem uma menina de 15. Então, cara, legal, porque muito próximo, eles são muito parceiros. eu tenho diferenças também. Tenho a de 20, tenho a de 9 e hoje a Rafaela tá fazendo 5. Sim, é verdade, a Rafinha tem 5, né, aninhos cara? hoje, cara. Nossa, como passa o tempo, né? Pelo amor. Muito rápido. Muito. Então, Mas legal. estamos indo bem. Legal Sim. conhecer um pouco a história de como iniciou, porque eu, por exemplo, eu tento sempre enxergar a pessoa que está por trás da marca, da empresa, para saber quem ela é. Que você conhecendo um pouco da pessoa, você sabe como é a empresa, reflete muito isso. Porque a empresa é a cara do dono. Ele que dá, depois a empresa cria vida própria, mas ela tem espelha muito a reação do dono, como o dono é. E eu sou uma das pessoas que sempre observo muito isso. Muito E o empreendedorismo é meio isso, né, o Carlos? Eu vejo hoje algumas situações em que eu sei que existem, mas assim, que endemonizar a função do empresário.
mas a maioria, eu acho que 90% não herdou nada, Não. né? A não ser as grandes companhias e tal, mas a maioria está lutando por um só. Eu falo assim, gente, você que quer empreender, que quer melhorar de vida, você não critique quem faz CLT, mas o CNPJ não é fácil, Nossa, mas ele te dá mais liberdade. dá. E empreender é muito difícil. E demonizar o patrão, tem bons patrões, maus patrões, a Tem. gente sabe disso. Não é simples, porque aconteceu comigo também. Eu comecei na MRV, deixei conta de água de pagar também, para pagar as Normal. contas, pagar as coisas. Quando eu fui ter o meu primeiro filho, eu pagava o parto ou o curso de síndico em São Paulo. Então, assim, a Deise foi muito parceira na época, falou, vai fazer o curso. No fim, eu acabei, no dia lá, o cara não cobrou o curso, acabei dando Ah, que benção. certo e deu tudo certo. Mas assim, eu acho que para finalizar, né? Já estamos chegando no Caminhando para o final, já final. quase uma hora aí de Nossa, passou podcast. rápido. Rápido, 40, boa. quase 50 minutos já. E, Alex, quais são os próximos passos? Qual o objetivo da Messentech? Quais são, além da IA que você já está falando aí, as tecnologias que vêm? O que você, além de entrar em novos campos, É. em Ribeirão, por exemplo? O meu foco principal, a princípio, é essa implementação do software, da atualização desse software, para realmente ele ficar muito redondo. Custoso, Alex? É custoso. Financeiramente? Mas tá bom. É investimento, né, Alex? Investimento. E isso é importante relatar, porque todo mundo acha que daqui para frente é só alegria. E você tem Não. que melhorar sempre, né? Não, é exatamente isso, né? A gente poder dar facilidade, comodidade para os clientes, para os funcionários também, né? Para a gente poder ampliar um pouco mais o quadro de funcionários, poder dar mobilidade para eles Estrutura, né? também. Porque eu gosto muito dessa parte de home office, né? Eu acho que para mim foi muito bom. E eu acredito que meus funcionários também, alguns vão poder ter essa oportunidade de poder trabalhar de home office com o novo Tecnologia. software, porque vai facilitar, eles vão poder fazer da própria casa deles, tudo bonitinho, mas lógico, vai ter controle. Sim. Ah, tem que ter, tem que Tem que ter. ter Mas empresa. assim, vai ser bom demais porque eu acredito o software funcionando melhor, eu consigo dar possibilidades muito maiores para a empresa, né? Que a gente poder conseguir, inclusive, fazer essa gestão fora daqui de São Uhum. Carlos, como já faz em Tirapina, que é um condomínio bem legal lá de chácaras lá, muito Legal. lindo. Não é o É Cavalinho, o Vila né? Pinhal. É o Vila Pinhal. O que Essa, você tá fazendo lá? essa visão de cuidado, Tem uns 5 anos já. de cuidado interno com seus funcionários, dá para perceber bem como a sua empresa funciona. Porque se você não cuida bem dentro da sua casa, da sua esposa e dos seus funcionários, você não vai atender bem seu cliente. Não, Não tem como, tá? É indissociável o cuidado. eu acredito que é tudo. A gente trata as pessoas não por. Não faz diferenciação de pessoas. Sim, Acho que a gente trata o ser humano Ser humano. igual. Ser Entendeu? humano. Igual. na essência. É Então isso. a gente tem que ter amor com o próximo, como ter amor com minha esposa, com meus filhos, com meu funcionário, com um cliente que eu sei que às vezes é uma bobeira dele lá, mas assim, pra ele não é uma bobeira. Sim. Às vezes ele realmente tem uma dúvida e pra ele, pra ele Alex, aquilo lá é real. Ele tá com Problema. dificuldade, Ou problemão. então, E eu aquilo não vai vou dar atenção pra Sim. ele. aquilo vai interferir no orçamento dele. Acho que Exatamente, esse é eu o não sei da maior vida temor, dele, né? eu não sei do como o orçamento dia dele, dele. exatamente. Então a gente tem que dar esse cuidado para cada um deles, porque eu falo, não importa, eu tenho um condomínio que tem 9 unidades, e tenho o meu maior condomínio que são 720 unidades, Royal. o Royal. Então assim, são todos iguais. Não importa que um paga mais, outro paga menos. O síndico tem o mesmo tratamento, como Atendimento. os moradores mesmo. Porque não vai mudar? Porque assim, eu falo, Fernando, eu tô com um aqui de 12 unidades. Passa, pode ser, não tem problema. Pode ser de 12, de 10, de 1.000. Não. Você tem ideia quantas unidades você cuida hoje? Tá chegando aos 8.000. Que legal. Agora, para já finalizar o nosso bate-papo, que tá muito legal, muito bacana aqui com o Alex da Messentech, Conhecimento, né? conhecimento, um pouco da sua história. Queria abrir agora para suas considerações finais, Alex, para nossa Eu agradeço audiência. primeiramente estar aqui com vocês. Realmente foi muito bom esse bate-papo. Nem percebi que passou tão rápido, cara. 1 hora a gente quase batendo papo aqui. Isso aí. Eu vejo que vocês aí têm um grande futuro no podcast e na profissão de síndico, o Carlos também nas profissões dele. Pra gente da Messentech vai ser muito legal, porque as pessoas vão poder ter um pouco mais de conhecimento a respeito e saber que tem uma empresa muito séria que vai poder cuidar dessa parte para eles também. E que é de São Carlos. Que é daqui. De São né? Carlos. Não é Nasceu uma aqui franquia, pequenininha. não é Não. de lugar nenhum, é daqui. Exatamente. Que Tá o vendo? berço foi a Tava universidade. conversando com o Fernando, quando a gente idealizou esse podcast, é eu falei, isso. Fernando, São Carlos tem
profissionais excelentes, a nossa mão de obra é boa. Sim. A ideia desse podcast também ideias é para mostrar. Exatamente. Tem a muita nossa gente região boa. aqui, Nossa região é muito cidade, boa. A gente muita precisa gente boa. mostrar os profissionais que São Carlos tem, que são excelentes. Sim. A Mecentec, Claron, a In-House, quanto tantas outras também. É isso. A gente quer trazer conhecimento e às vezes entretenimento um pouco, né? Sim, Que a gente lógico, aqui tem dá que- risada. É bom demais. E vamos que vamos. Alex, queria mais uma vez agradecer você. Eu que agradeço. Foi um convite um pouco em cima da hora. Me veio assim, eu falei assim, nossa, eu tenho um cara bom para chamar. E, Alex, você vai? Que hora? Peraí, vou ver. E deu tudo certo. Então, eu queria agradecer mesmo a sua Eu que disponibilidade. agradeço. Mas eu acho que foi muito assertivo, né? Foi muito bom. Muito bom. A gente está conversando com o pessoal do SAI. Eu estou tentando trazer o presidente do SAI aqui também para Legal. falar. Quero falar sobre os numerozinhos vermelhos, os pretos, se vai mudar para litro, se não vai. É uma luta isso aí, né? E as novas diretrizes da cidade mesmo. Seria legal também, sabe o quê? Posso dar um. Claro que Sim. pode. Pede pra eles, quando forem fazer a vistoria, a fiscalização lá na hora da final, que os hidrômetros tem que estar redondinho, É isso. sabe? Limpinho, sem sujeira de massa corrida. Porque depois a construtora sai, cara, Não. eles vão limpar, risco hidrômetro nos Nossa, amuletos. rapaz. Não sai, não é. Instalação, às vezes, com não consegue ver direito. É duro. É que os novos você consegue virar, né? Então, mas tem uns os que não. antigos Pega lá o não, Millennium. Rapaz, Rapaz lá é duro. do céu. Fiz muito lá, quando eu fazia, o joelho até ralava. Por isso que eu usava o Ainda bem joelho. que lá não subia escada, né? Menos Era mal. pro lado de fora. Menos mal. Mas a gente não reclama, não. Pode subir Não, escada, é descer isso aí. escada, a gente trabalha. Tá aí Então pra tá isso. certo. Então eu agradeço o Alex, o Fernando Mas aqui, eu que nosso agradeço, co-host. super. E você, condômino, síndico, síndica, gestor de condomínio, nos acompanhe, siga nossas redes sociais. O meu é carlos.lazarim, do Fernando Newton, Fernando Campanini, tudo junto. e da Mecentec, Mas sem tec. Mecentec. Muito obrigado, um bom dia para você.